Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós iremos falar sobre a quinta lição da classe de maturidade cristã. Iremos falar sobre 5 hábitos para ser um forte cristão. Parte 1. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. As pessoas de fora sempre associam os crentes com a Bíblia. Isso, na verdade, é muito bom, mas alguns também dizem que a Bíblia é apenas desodorante de crente. E por quê? Simplesmente porque alguns apenas a carregam debaixo do braço, mas pouco leem e usam como uma espécie de amuleto. Se você deseja crescer em Deus, você precisa tomar a palavra de Deus de maneira prática, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Mas para isso, você precisa conhecê-la. Nós conhecemos a palavra de Deus de 5 formas: meditando, memorizando, estudando, lendo e ouvindo. Compare os 5 métodos de aprendizagem bíblicos aos 5 dedos de sua mão. Se você segurar a Bíblia com apenas 1 ou 2 dedos, é fácil deixá-la cair. Mas se usar mais dedos, você segura a Bíblia com mais força. Isso também se aplica espiritualmente. Quando a pessoa decora, estuda, lê, ouve a palavra de Deus, medita sobre ela, seu domínio da Bíblia se torna firme e parte de sua vida. Assim como o polegar é necessário em combinação com qualquer um dos dedos para completar o ato de segurar, a meditação combinada com a atitude de ouvir, ler, estudar e memorizar é essencial para uma plena compreensão da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ouvir. A maneira como recebemos fé é ouvindo a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Portanto, ouvir a palavra de Deus é vital. É por isso que você precisa ir ao culto todas as semanas. Quando você vai ao culto e ouve a palavra, essa palavra gera fé em você para vencer o mundo e capacitá-lo para servir a Deus no seu dia a dia. O problema de ouvir é que retemos apenas 25%, no máximo, do que ouvimos. Mas você pode melhorar o seu ouvir, praticando o que você ouve, retendo 80% ou mais. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, verso 22. Em segundo lugar, ler. A ordem de Deus é que você leia a palavra todos os dias da sua vida. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, dá 3 razões para lermos a palavra: para aprender a temer o Senhor, para guardar a palavra e para praticá-la. O apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo: até que eu vá, aplica-te a leitura. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. João diz que os que leem e ouvem são bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Quando estamos lendo a Bíblia, estamos em contato com o próprio Deus. João capítulo 1, verso 1. Muitos crentes nunca leram a Bíblia toda. Isso mostra o lugar que a palavra de Deus ocupa na vida deles. Ela é a carta de amor de Deus para nós. Em terceiro lugar, estudar. Se desejamos reter mais da palavra de Deus, precisamos estudá-la. Retemos cerca de 50% do que estudamos. A palavra de Deus diz que os nobres estudam e investigam a palavra, mas os simples apenas ouvem. Atos capítulo 17, versículo 11. Além disso, o objetivo do estudar da palavra é que você possa apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Em quarto lugar, memorizar.
O grande valor da memorização é que guardamos 100% daquilo que memorizamos. Quando você enche assim a sua mente com a palavra de Deus, o seu modo de pensar começa a mudar. Ninguém cai no pecado se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus. No coração tem ele a lei de Deus, e seus passos não vacilarão. Salmo 37, verso 31. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Pela memorização, guardamos a palavra nas tábuas do nosso coração. Com isso, temos os textos bíblicos no momento em que dela precisamos. Nós temos o exemplo de Cristo Jesus. Em quinto lugar, meditar. Dos canais pelos quais fluem as bênçãos do Senhor até os homens, a meditação na palavra de Deus é talvez o mais negligenciado pelos cristãos de hoje. Meditar é o processo espiritual e mental de estudar os textos bíblicos de tal maneira que eles se tornem parte ativa em nossa vida. Duas das mais extraordinárias promessas de Deus estão condicionadas à meditação. Salmo 1, versículo 2 e 3, e Josué, capítulo 1, verso 8. Mas o que é meditar? Meditar não é ficar com a mente vazia, sem pensar em nada, como ensinam as seitas orientais. Meditar é um pensamento prolongado, dirigido para um único objetivo. É como o ruminar da vaca. Ela come, depois traz de volta a comida para ser mastigada novamente, extraindo assim o máximo possível de nutrientes do alimento. O segundo ponto que queremos falar nesta lição é sobre a oração. As promessas sobre a oração estão entre as mais sensacionais de toda a Bíblia. Cristo Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, verso 7. Você consegue imaginar algo assim? Você pode pedir o que quiser? É o mesmo que ter um cheque em branco assinado pelo próprio Deus. Aprender a orar, portanto, é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Certa vez, Cristo Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. Esta oração ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas a repetem todos os dias, de forma mecânica e religiosa, sem mesmo saber o que estão dizendo. Todavia, não era isso que o Senhor Jesus tinha em mente. Esta oração é um modelo de como deve ser conduzido o nosso tempo sozinho com Deus, diariamente. Pai nosso que estás no céu. Comunhão. Um judeu não podia chamar Deus de Pai, mas você, pela fé em Cristo Jesus, foi feito filho de Deus e pode entrar com ousadia dele, chamando-o de Pai. Santificado seja o teu nome. Louvor e adoração. Santificar é separar, é colocar o nome de Deus acima de todo nome. Venha o teu reino. É um clamor. Você precisa pedir para que o reino venha. O governo de Deus precisa se manifestar em sua vida pessoal, em sua família, em sua igreja, em sua nação. Faça a tua vontade. Intercessão. Você precisa orar todos os dias para conhecer a vontade de Deus. Peça para que esta vontade seja feita. Dá-nos o pão de cada dia. Petição. O pão aqui pode significar tanto o suprimento material como o espiritual. Sabemos que o Senhor não deseja que nos preocupemos com o dia de amanhã. Por isso, que nos orienta a pedir o pão de cada dia. Perdoa-nos como perdoamos. Confissão. A única barreira que o Senhor colocou para suas orações é guardar-se do rancor e do ressentimento. Se você não perdoa os outros, também não será perdoado. Não nos deixes cair em tentação. Proteção. Cristo Jesus foi testado e tentado, e você será da mesma forma. Os testes virão, por isso prepare-se para eles. Uma maneira que você deve se preparar é pedindo a Deus que o livre da tentação e da queda. Reconheça que você está sentindo desejo e tentações dentro de você.
Seja humilde e reconheça que não pode vencer por suas próprias forças. Peça então socorro ao Espírito Santo e você terá vitória diariamente. Livra-nos do mal. Guerra espiritual. Você precisa entender que está inserido numa guerra espiritual. Ore todos os dias pela proteção de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória. Entrega. Reino, poder e glória são tudo aquilo que o homem anda buscando. Precisamos entregar tudo a Deus.